Olá, sétimo ano! Como é que vocês estão? A gente está indo hoje para nossa sexta videoaula. A gente vai trabalhar hoje sobre a arte islâmica. Estão prontos para vir comigo nessa aventura? ومن بادئ الوقت هذا طبع الأيام ومن بادئ الوقت ترى هذا طبع الأيام عذبات الأيام ما تمضي لياليها تمضي لياليها حلوة الليالي تتوارى مثل الأحلام حلوة الليالي تتوارى مثل الأحلام مخضور عني عداد الوقت يخفيها الوقت يخفيها Essa viagem ao Oriente Médio, nós começamos na semana passada, com a temática do Oriente Médio, onde a gente conversou um pouquinho sobre o Oriente Médio, onde que ele se localiza, quais os países que compõem, que integram o Oriente Médio. A gente falou um pouquinho sobre as culturas milenares do Oriente Médio, das ciências também milenares que surgiram lá. A gente falou sobre a escrita, a escrita que influenciou o alfabeto grego e que hoje influenciou toda a escrita a partir daí, que veio a partir dos fenícios. A gente falou um pouquinho sobre a religião, E eu até expliquei que a gente precisava entender um pouco sobre a religião islâmica para conseguir entender a arte islâmica, porque ela tem muita relação. E nisso a gente começou o nosso conteúdo sobre o Oriente Médio, gente. O Oriente Médio usa a designação Alá para falar sobre Deus. Alá, ou seja, Alá é como se fosse Deus, é a mesma coisa que Deus. A gente também falou um pouquinho sobre algumas visões preconceituosas que as pessoas têm em relação ao Oriente Médio, sempre relacionando a guerras e terrorismos, E a gente conversou que nem sempre, os conflitos são apenas do Oriente Médio, eles acontecem no mundo inteiro, mas acaba que a gente, hoje em dia, devido às informações e algumas questões, a gente acaba relacionando e que isso é uma relação um pouco preconceituosa. E a gente acaba deixando apagar, toda uma arte milenar que tem nesses países, porque a gente fica com um certo preconceito em estudar o assunto. Então é importante a gente não ter esse preconceito e a gente conhecer um pouquinho sobre a religião islâmica, a arte islâmica, dentro dessa ideia do Oriente Médio, Gente, então vamos entrar agora, no dia de hoje, na arte islâmica. Dei já uma recapitulada do que a gente falou no nosso último vídeo aula. Se você não viu o último vídeo aula, não assista esse, pausa agora e vai pro anterior para você conseguir entender bem o conteúdo, É importante vocês entenderem sobre o Oriente Médio em geral. A arte islâmica, gente, ela é muito representada principalmente pela arquitetura, até porque grandes templos, foram construídos para representar a arte islâmica e também para ser um espaço de oração. Lembra? A arte islâmica ela sempre está muito ligada à religião, Então, os templos que foram construídos, obviamente, eles também estão ligados à religião. A arte no Oriente Médio, ela pode ser estudada por meio de várias obras e estéticas desenvolvidas em conexão com a religião, com o Islã. E também é uma arte que está em constante transformação.
E ela está sendo desenvolvida ao longo de mais de 1.300 anos, né? Sendo influenciada por conquistas, expansões, conflitos, misturas, modificações culturais, né? O que a gente tem sobre a arte islâmica atualmente? Além dos templos, a gente tem vários objetos. O Louvre, por exemplo, o museu lá de Paris, ele está abrindo um espaço justamente para expor, né, os materiais que eles têm de arte islâmica. Então eles estão fazendo todo um setor para a exposição desses materiais. Eu vou dar uma pausa na nossa videoaula e botar uma introduçãozinha do vídeo do Louvre para a gente conseguir, né, conseguir ver alguns detalhes que eles, de alguns ornamentos que eles têm. A pirâmide de vidro poderá deixar de ser o símbolo do Louvre quando o museu abrir ao público no próximo sábado um novo setor. Neste espaço, coberto por uma estrutura que simula um véu agitado pelo vento, vai funcionar o Departamento de Arte Islâmica do Museu de Paris. Com a nova área, a cidade pretende se tornar a capital artística da cultura islâmica, em um momento em que uma onda de violência abala o mundo muçulmano após a divulgação de um filme anti-islã. É muito importante mostrar o lado positivo deste grande povo, especialmente no Museu do Louvre, que é o lugar de encontro de culturas. Aqui, todas as artes do Islã desde o século XIX têm seu lugar. Mas este não é apenas um projeto artístico. Em um país com mais de 5 milhões de muçulmanos, é também uma obra política. A ideia é do ex-presidente Jacques Chirac, que o concebeu como uma forma de evitar o choque de civilizações durante a guerra no Iraque. Eu acho que vai ser uma descoberta para todos os visitantes. É preciso lembrar que 2/3 são estrangeiros. É uma espécie de presente para a população do mundo e para todos aqueles que nos visitam, não apenas os franceses. O novo espaço terá cerca de 3.000 metros quadrados e vai abrigar uma das coleções islâmicas de arte mais importantes do mundo. Objetos que, por falta de espaço, estavam guardados nos porões do museu. Vocês conseguiram ver? Então, gente, dá pra perceber ali, né? Que tem facas bem ornamentadas, com pedrarias muito bem decoradas. Tem bastante detalhe em pedras esculpidas, né? Tem ali umas paredes que eles montaram para resgatar essas construções de arquitetura que foram resgatadas. Tem alguns vasos, né? Então, enquanto ele dá a explicação sobre o espaço do Louvre, a gente consegue ver um pouco desses artefatos da arte islâmica. Infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente acaba, né, tendo pouco acesso às artes que estão em alguns museus do mundo, por causa do custo, né? Ir até o Louvre, por exemplo, tem que ir até Paris, ter um gasto, pagar uma visita para conseguir ver essas obras expostas. Então, durante o isolamento social, está acontecendo algo muito legal, que várias galerias do mundo estão liberando acesso, né, a algumas tours guiados pela internet online. Então, vocês podem ver, né, fazer um tour virtual. Então, fica um convite aí para vocês pesquisarem sobre e fazerem essas visitas nos maiores museus do mundo. Que está acontecendo, tipo, uma iniciativa bem legal deles de liberarem, né, esses passeios virtuais. Então é isso, gente. Voltando para a arte islâmica. A gente foi pro Louvre, do Louvre eu já lembrei das galerias, mas agora a gente vai voltar para os templos. Tem o templo do Domo da Rocha, que ele foi construído, né? Reza a lenda que ele foi construído como um santuário numa rocha que eram feitos sacrifícios a Deus. E foi onde o rei Salomão construiu o primeiro templo, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Uau! O Domo da Rocha, ele é um templo octagonal, então ele tem um formato octagonal com uma cúpula dourada por cima dele. E
tem algumas pilastras, e quando você entra nele, você vai ver um espaço amplo, nesse formato octagonal, com vários trabalhos geométricos, né? Feitos na parte interior desse templo. Uma coisa que é muito curiosa, gente, que na arte islâmica, os templos religiosos, eles nunca têm uma representação de figura. Então, tu nunca vai ver uma pintura de Deus, tu não vai ver uma pintura de pessoas, apóstolos, animais, porque para a religião do Islã isso é errado, né? Só Deus pode representar o homem e os animais, só Ele pode criar isso. Então, não tem representação por imagem. O que vai ter são esses trabalhos geométricos. E trabalhos geométricos são minuciosos. Eles fazem padrões que se repetem e te causam tipo um efeito de ótica muito interessante. Na foto a gente não tem tanta noção desse efeito de ótica, porque, né, a gente está vendo uma fotografia que faz um recorte do espaço. Mas quando a gente está dentro do espaço, a gente consegue ver esses mínimos detalhes e esse efeito visual. Outra coisa que é muito interessante no Domo da Rocha são os vitrais. Ele tem algumas janelas com vitrais, né? E eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir para algum lugar onde tem vitrais feitos com diferentes cores, porque quando você entra e bate a luz do sol, a iluminação ela vai vir com essa coloração do vitral. Então é muito interessante. O Domo da Rocha, gente, ele também, né? Ele vai ter os mosaicos dos vitrais retratando árvores, videiras e esses efeitos decorativos. Fora isso, a gente também vai ter as mesquitas. As mesquitas são templos religiosos do Islã. E por meio da arquitetura, né, ela vai representar muito a arte do Islã. Uma mesquita muito interessante é a mesquita de Kairouan, na Tunísia. Essa mesquita, ela é muito grande, né? Ela é bem... Ela tem um formato retangular, com um pátio externo aberto. E tudo isso ele tem um significado. Porque olha só, cada mesquita tem suas particularidades. Mas todas as mesquitas apresentam características em comum. Por exemplo, como um pátio aberto com fontes de água, que é o mihrab. Então toda mesquita vai ter uma fonte, e essa fonte se chama mihrab. Também vai ter a parede qibla e o minarete, e mais uma ou duas cúpulas. Vamos descobrir o que esses elementos significam a partir de alguns exemplos de algumas mesquitas, né? Então, o que a gente tem ali? A gente tem a mesquita de Kairouan, que ela é uma mesquita que ela é classificada como um hipóstilo, que significa que ela é toda construída por colunas. Na imagem ali do pátio retangular dá pra ver essas colunas. Dá pra ver ali, né, todas as questões das colunas que foram trabalhadas. Conseguem ver? Uhum. E ela também tem ali, né, uma abóbada na parte mais alta dela, que é muito interessante. E ela é um pouco mais rústica, que parece ser um pouco mais rústica porque ela parece mais as pedras, né? E menos detalhes decorativos que nem a cúpula da rocha, comparando as duas. Elas são um pouco diferentes nesses detalhes. Gente, essa mesquita, a Kairouan, ela foi construída em 836, inspirada, né, pela casa de Maomé, sobre um antigo local bizantino. Por que ela foi construída sobre um antigo local bizantino? Eu acredito, né, que tenha sido pela questão que foi uma conquista de terras islâmicas, né? Eles tomaram o território dos bizantinos, que na época eram controlados pelo Império Romano do Oriente. Então eles quiseram construir um marco, né, para marcar, né, essa conquista dessa posse desse território. Então ela foi feita
E ela é uma mesquita, né, como a gente já falou, ela é uma mesquita que trabalha com essa ideia das colunas. Será que tem outras mesquitas pelo mundo? A gente estava na Tunísia, né? Antes disso, a gente estava em Jerusalém. E agora a gente vai para Córdoba, na Espanha. Gente, o povo islâmico, ele é um povo que teve várias guerras por conquistas, então ele está espalhado por diferentes territórios. Isso também ajudou a espalhar, né, a cultura islâmica, tanto de culinária, como língua, como nas artes, né, e na arquitetura, que é uma das principais representações. Em Córdoba, gente, tem uma mesquita que se chama Alhambra. Essa mesquita, ela foi construída no século V e a partir de 1236, os cristãos eles acabaram recuperando esse território, né? E quando eles conquistaram esse território, essa mesquita acabou se transformando, né, numa igreja católica. Então, os cristãos eles foram lá e tomaram posse dessa mesquita. E ela tem umas características bem interessantes. Uma delas é que ela tem uns efeitos visuais que marcam bastante uma complexidade nos ornamentos e causam uma ilusão de ótica, porque como ela tem várias pilastras altas que se repetem com uma pintura que também se repete num padrão, isso causa uma ilusão de ótica. Outra coisa bem interessante é que ela tem, se vocês olharem o lado de fora dela, ela tem uns trabalhos pintados e outros, se olhar com bastante atenção na imagem, vocês vão ver que eles foram desenhados, esculpidos, né, detalhadamente na pedra, né, no material ali que dá construção. Ele também tem alguns vitrais e as janelas são fechadas, porque tem que lembrar que, né, ele tem uns espaços abertos no interior da mesquita. Além disso, a gente também vai ter na cidade de Isfahan, uma outra mesquita, né? E essa mesquita ela tem alguns detalhes de mosaico, de cerâmica, né? E alguns detalhes de pedra. Nela a gente consegue ver também a diferença de vários materiais que talvez tenham sido feitos em diferentes épocas. E ela tem um muezzin. O muezzin, gente, é encarregado de anunciar em voz alta o momento das orações diárias. Ela tem um espaço para essa pessoa fazer essa função, né? Ela tem vários detalhes interessantes, como o teto dela, que tem um formato bem diferenciado, né? E ela também tem uma parede super trabalhada e detalhada. Dê uma olhada. Muito interessante, né? Esse grande pátio da mesquita de Isfahan, ele tem dois espaços de minaretes, né? Vamos ali rapidinho na próxima página da nossa apostila. Quem estiver acompanhando pela apostila, a gente está indo para 243. E, gente, por fim, eu queria que vocês conhecessem mais uma mesquita, que é a mesquita de Shah, em Farhan, que é uma mesquita que ela é diferente das outras. Ela é um pouco também mais moderna. Ela originalmente era uma mesquita do Sudão Ahmadi, né? E ela é bastante diferente das representações de hoje em dia, pois ela foi construída no Império Otomano. O que é Império Otomano, professor? Vamos lá, né? A gente tem um vocabulário para nos ajudar nisso. O Império Otomano, ele também é conhecido como Império Turco-Otomano. Foi um império fundado no final do século VIII, no território da Turquia. Depois de 1354, os otomanos cruzaram a Europa. Eles foram os principais responsáveis pelo fim do Império Bizantino a partir da conquista de Constantinopla. Em 1453, por Maomé o Conquistador, mas, gente, é o Maomé o Conquistador, não o Maomé o Profeta. Ele conseguiu conquistar Constantinopla. E assim, marcando, né, depois o período que deu fim ao Império Bizantino.
Então essa mesquita ela tem esse diferencial. Ela foi construída pelo Império Otomano e ela foi construída em 1606 e 1616. Ela é um pouco mais recente também que as que a gente viu até agora. Ela tinha o objetivo de superar a grandiosidade de outras construções, como por exemplo uma Basílica de Santa Sofia, que era uma igreja cristã lá do Império Bizantino, construída em 537. Né? Então é uma construção que marca, né, esse conflito, porque eles queriam mostrar a grandiosidade e também a sua capacidade diante do Império Bizantino. A cúpula da Mesquita Azul, ela é uma representação dessa característica das mesquitas, que também é um recurso arquitetônico de inúmeras igrejas cristãs. Em razão do seu formato, as cúpulas simbolizam a abóbada celeste. Nas mesquitas, elas são ricamente ornamentadas por padrões geométricos, vegetais, florais e estrelados, além de caligrafias. Lembrando que quando eles querem falar sobre Deus, né, eles usam a caligrafia, porque eles não podem desenhar a imagem de Deus. E é importante assim a gente também entender, né? Já falei, mas vou repetir de novo, que não pode ter representação nem de pessoas e nem de animais. Nos contextos religiosos da arte islâmica não pode, certo? A gente está muito acostumado com a arte cristã, e a arte cristã tem muita representação, né? Então, por isso, gente, sempre que a gente quiser ver uma representação divina, ela vai ser feita normalmente pela caligrafia e trechos do Alcorão. Então, quando vocês forem a uma mesquita, vocês vão reparar nesses detalhes. E fora as mesquitas, também tem os palácios islâmicos, né? E a arte islâmica, ela tem muitos palácios. A gente vai conhecer alguns deles. A gente vai conhecer um em Granada, na Espanha, que é onde se localiza algumas artes, né, muito interessantes da cultura islâmica, e fica ali na Península Ibérica. Alhambra é um complexo de palácios envoltos por outras construções, que no passado funcionavam como uma medina, ou seja, era uma cidadela, uma cidadezinha pequena, cercada por uma fortificação, então ela tinha uma muralha, né? E ela foi construída entre 1232 e 1492. Ele vai ter muitos ornamentos, muitos detalhes na parede, muitas cerâmicas trabalhadas, muitas pinturas muito detalhistas e usando as formas geométricas. No pátio, né, vai ter alguns leões com forma que é o que dá nome ao palácio. É a fonte que está dando esse nome ao palácio, que é a fonte do Palácio dos Leões. E o Palácio dos Leões, né, ele também tem muito mármore, uma grande bacia de mármore e pedra ao redor, né? E daí tem também esse sistema hidráulico da fonte, que é bem complexo, né? E na época da construção, provavelmente era uma técnica bem inovadora. E como ela é uma região muito quente, né, também era um espaço que ajudava a refrescar os ambientes, a ventilar eles. Outra coisa que é bem importante nessas imagens, reparem nas imagens desse palácio, é que diferente dos outros edifícios da época, eles são finas, têm cilindros, né, e se parecem com caules de plantas. Então, esses caules de plantas, eles estão sustentando os capitéis, que são a parte superior da coluna. E esses ornamentos se entrelaçam, né, e são bem característicos da arte islâmica. Se vocês olharem na página 245, vai ter vários QR Codes para vocês conseguirem visitar em mais detalhes essa mesquita. Então vai ter ali uma viagem virtual pela Mesquita Azul, né? Vai ter ali uma explicação sobre a complexa geometria do design islâmico e também vai ter ali um QR Code falando um pouco mais sobre a arte islâmica. E, gente, então é isso. Isso foi a gente tentando conhecer um pouquinho mais sobre a arte islâmica, né? Ela é bastante informação, mas dá pra ver um padrão nas construções arquitetônicas, né? Dá pra ver a importância delas na construção arquitetônica. E
E a gente agora vai para as atividades. Gente, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios da 246, o número 1 e o número 2, A, tá? Número 1 e número 2, A. A B não precisa. Na 247, a número 2. Na 248, a número 3 e o para conferir. Combinado? Então, vamos lá de novo, vou repetir os deveres. 246, 1 e 2, A. 247, 2. 248, 3 e o para conferir na 249. E assim a gente vai vendo o que vocês absorveram, quais são as dúvidas. Na nossa próxima live a gente aprofunda um pouco mais essa temática e também acrescenta algumas informações que a gente achar necessário durante a nossa live. Combinado? Deu para entender um pouquinho sobre a arquitetura islâmica, um pouquinho sobre essa arte super detalhista, com vários cuidados. Ali no trecho que aparece o Louvre, né? Dá pra ver também algumas outras obras de arte islâmicas, que são muito importantes. Dá pra ver os punhais das facas, né? Super trabalhados e detalhados com joias. Dá pra ver os detalhes na parede de alguma construção. Dá pra ver alguns vasos. Então a gente acaba esse vídeo, né? Apesar de ser uma forma de divulgar a ação do Louvre sobre esse novo espaço, ele nos ajuda a ver um pouquinho sobre a arte islâmica. Na internet não tem tanto material assim disponível, até porque muitas das coisas elas acabam se perdendo ao longo do tempo quando não são preservadas, né? E como alguns desses materiais artísticos ficam em regiões de constante conflitos, muitas coisas acabam sendo destruídas. Então é isso, gente. Passei os deveres. A gente teve hoje a nossa videoaula sobre artes islâmicas. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na nossa próxima videoaula, combinado? Tchau, galera! Até a nossa próxima aula!